Eu falei que era rapidinho. Então, estamos com a aula 12 e a aula 12 nada mais é do que um complemento para as aulas anteriores. É onde nós vamos testar se vocês realmente conseguiram compreender todas as equações, todas as fórmulas. Então já fica a dica, olha só. Aqueles estudantes que não anotaram no caderno as equações das fórmulas, os desenhos das figuras, se não está no seu caderno, agora é a hora de você anotar, certo? Então vamos lá, aula 12.1, matemática no segundo ano, geometria plana, a nona parte da geometria plana, é a parte das aplicações. Aqui está até errado, né? Está 4, é nono, né? A gente está na parte 8, vamos aqui. Deixa eu ver, acho que esse verdinho aqui, ó. Se estava na parte 8, agora é a parte 9. Presta atenção, professor. Parte 9 já. Eita. Daqui a pouco chega a hora da avaliação. Estou só esperando essa hora para ver essas fórmulas todas aí que vocês vão ter que usar. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar porque... não pode esquecer não, na parte 9, aplicações no cálculo de área. Então, para fazermos a aplicação, nós temos que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, área do quadrado, você não pode esquecer que no quadrado eu posso fazer base vezes altura, só que base e altura são iguais. Quadrado tem todos os lados iguais. Todos os lados do quadrado são iguais. Então tá ali, ó, lado vezes lado ou lado ao quadrado. Beleza. Notou? Faz o desenho e coloca a figura, a fórmula. Desenho e fórmula, desenho e fórmula, desenho e fórmula. É esse jogo, desenho e fórmula, desenho e fórmula. O quadrado tem características particulares. Tem 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados são iguais. Tem lados opostos paralelos. Tem 4 ângulos retos. O que nós falamos no quadrado que é importante, que é interessante, todo quadrado é um retângulo. Por isso que eu posso fazer lado vezes lado e fazer lado ao quadrado, porque lado vezes lado é base vezes altura. São todos iguais, então não vai ter problema nenhum. Perfeito. Retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Eu fico, ao critério. O problema falou sobre o comprimento de um terreno, não sei o que, a largura desse terreno, comprimento e largura. Uma figura geométrica retangular, tem base tanto e altura tanto. Beleza, eu uso e está tudo resolvido. Beleza? Então, área pode ser comprimento vezes largura ou base vezes altura. O que é importante nós anotarmos, anotaram aí? Fizeram o desenho da figura e colocaram a equação do lado? Então tá aqui, ó, mais informações importantes. O retângulo tem pares de lados paralelos e congruentes e iguais. Os lados opostos são esses lados que são congruentes, que são paralelos, que são iguais. O retângulo tem os 4 ângulos retos, medindo exatamente 90 graus. Anotou? Beleza, então vamos embora. Aqui nós temos o paralelogramo. No paralelogramo, a área também é base vezes altura. O que tem de diferente do paralelogramo para o retângulo? O paralelogramo tem ângulos que não são ângulos retos, portanto, a altura do nosso paralelogramo, vamos colocar aqui, ó,
a altura do nosso paralelogramo fica lá fora da figura. Olha só, essa é a altura do nosso paralelogramo. Ó, tá vendo aqui a altura? Ele fica lá fora da figura, olha só. Podendo ser que eu possa fazer aqui um teorema de Pitágoras, mas é bom que vocês saibam. Então, se no problema ele não trouxer a altura do paralelogramo, eu posso encontrar essa altura aplicando um teorema de Pitágoras, tá certo? Então, isso é o que nós temos. Vamos lá? Vamos adiante? Então, vamos adiante. O paralelogramo tem pares de lados congruentes. Tem lados opostos paralelos. O paralelogramo tem ângulos agudos, 2, e ângulos obtusos, 2 também. Então, a gente pode anotar isso aí, ó. No paralelogramo, nós temos 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Esses ângulos agudos e os ângulos obtusos são os ângulos opostos, tá certo? Os ângulos opostos. Só que quando falamos de paralelogramo, nós não podemos esquecer que... Aí vamos lá, agora eu quero falar aqui olhando para vocês. Eu trouxe o paralelogramo por último, mas eu poderia ter colocado ele primeiro, sem problema nenhum. Porque olha só, quando eu falo paralelogramo, eu estou falando de uma característica específica de alguns quadriláteros. Qual é a característica específica do quadrilátero para ser classificado como paralelogramo? Ele precisa ter 2 pares de lados paralelos. Anota no seu caderno. Paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Por isso que o nome dele é paralelogramo. Tem pares de lados paralelos. Beleza. Quais são esses polígonos? Primeiro, o próprio paralelogramo, que é aquele retângulo mais inclinado, aquele retângulo que forçou para o lado e aí fez com que ele deformasse um ângulo. Então ele ficou com ângulos diferentes, aqui ó, ângulos diferentes de 90 graus. Como que são esses ângulos? 2 ângulos obtusos, olha só, esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui são ângulos obtusos. Esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui são ângulos agudos. Então tem 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. E são iguais. Os ângulos opostos são iguais. Esse é o paralelogramo. Mas o retângulo é um paralelogramo, o quadrado é um paralelogramo e o losango também é um paralelogramo. Beleza? Ó, tá escrito aqui embaixo, ó. Todo retângulo, quadrado e losango são paralelogramos. Perfeito? Beleza, na telinha então, porque agora vamos falar do triângulo. A área do triângulo é a metade da área de um, né? Vou até colocar retângulo, mas ficaria mais bonito assim, ó. A área do triângulo é a metade da área do quadrilátero que o contém. A área do triângulo é a metade da área do quadrilátero que o contém. Então, aí nós temos essa informação. Então, essa é a equação para quando eu tenho base e altura no nosso triângulo. Beleza? Anotaram? Triângulo tem características particulares. 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Se dividem quanto aos lados e quanto aos vértices. Quanto aos lados e quanto aos vértices, os triângulos podem ser isósceles, equilátero e escaleno, quando eu falo dos lados. Retângulo, obtusângulo e acutângulo, quando eu falo dos ângulos.
Os triângulos são figuras rígidas. E agora sim, olha aqui, ó, essa informação aqui você pode trazer para cá. E aí a informação fica mais bonita. Todo triângulo tem a metade da área de um quadrilátero que o contém. Todo triângulo tem a metade da área de um quadrilátero que o contém. Área de um quadrilátero, base vezes altura. Se é a metade, divido por 2. Trapézio. Olha lá, vamos aqui de novo agora. Eu disse para vocês que paralelogramos é uma característica específica de alguns quadriláteros. Perfeito. Trapézio também é uma característica particular de alguns quadriláteros. Quais são os quadriláteros que podem ser chamados ou classificados como trapézios? Aquele que tem somente um par de lado paralelo. E esse par de lado paralelo não é igual. Então o trapézio tem duas bases. E essas duas bases são diferentes. Uma vai ser chamada base maior e a outra base menor. Então, anota esses detalhes. Essa aula veio para reforçar tudo que nós já estudamos, porque agora nós vamos ver lá na telinha a área do trapézio. A área do trapézio vocês já sabem. Na telinha, diretor, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O trapézio tem, um par de lados paralelos. E esse par aqui, paralelo, é chamado de base. O outro par de lado, ele é concorrente. Olha lá, se eu espichasse a retinha, ia formar lá em cima um ângulo, um encontro. Então, esse par de lado amarelinho aqui é o par de lado concorrente. Então, esquece ele. Então, esses lados paralelos são diferentes. É chamado de base maior e base menor. Losango. Losango também é um quadrilátero, mas a área desse quadrilátero é dado pelo produto entre a diagonal maior e a diagonal menor. E como que se chegou a essa conclusão? Imagina aqui, ó, que eu continuasse aqui esse meu quadrilátero. Vou continuar esse meu quadrilátero aqui. Deixa eu pegar aqui o pincel de novo. Vou continuar esse meu quadrilátero. Vou continuar esse meu quadrilátero. Olha só o que me apareceu. Pam, 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 pam. Não tem um retângulo? Pois é. Nesse retângulo, esse lado maior é a minha diagonal maior. Esse lado menor é a minha diagonal menor. Só que se eu fizer diagonal maior vezes diagonal menor, eu acho a área de toda essa figura aqui, ó. De toda ela. E não é toda essa figura que eu quero saber a área. Eu quero a área somente dessa parte de dentro. Então, se eu olhar aqui direitinho, ó, aqui tem um quadrilátero diagonal, só ficou a metade. Aqui tem outro quadrilátero diagonal, ficou a outra metade. Quadrilátero diagonal, metade. Quadrilátero diagonal, metade. Então, eu tenho só a metade de área ocupada. Então, essa é a nossa equação. Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. Esse lado do tamanho desse, que é do tamanho desse, que é do tamanho desse. Tem o mesmo tamanho. Perfeito? E por último, e não menos importante, o nosso círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. O π, na sua grande maioria das vezes, vai ser 3,14. Beleza. Para reforçar um pouco sobre o círculo ou sobre a circunferência, não podemos mais ter dúvidas.
No círculo e na circunferência temos o raio e o diâmetro, que se relacionam da seguinte maneira. O diâmetro é o dobro do raio, então o raio é a metade do diâmetro. Perfeito. Área πr ao quadrado, perímetro 2πr. Agora, sem dúvidas, vamos para as aplicações. Bora? Bora praticar, bora treinar um monte de continhas agora? Vamos lá? Estão preparados? Primeiro problema de aplicação. Em um terreno retangular, com 25 metros de comprimento e 36 metros de largura, será separado uma região com o formato de um quadrado, de lado medindo 7 metros, para a construção de um jardim. A área restante do terreno mede, então, tem um terreno retangular de comprimento e largura, que ele falou ali, cadê? 36 metros por 25 metros. E nesse terreno eu vou separar uma região quadrada de 7 por 7 para fazer um jardim. E ele quer saber quantos metros quadrados sobra. Então eu venho aqui, a área é base vezes altura, 36 vezes 25. Depois, a área é igual a lado ao quadrado. A área é igual a 7, isso, 7 ao quadrado. A área é igual. Daí eu paro, faço as contas devidas de cada um desses valores aí, certo? É só fazer a conta, vamos lá, 36 vezes 25 vai dar 900. 900 metros quadrados. 7 ao quadrado, 49 metros quadrados. Ele quer saber a área restante, então vou fazer 900 menos 49. Se fosse 900 menos 50, dava 850. Como é 49, fica 851 metros quadrados. Pronto, senhores. Simples. Beleza? Beleza? Pronto? Já foi? Então, mais uma aplicação. Um terreno possui formato de um trapézio. Então, eu já preciso enxergar esse trapézio. Base maior mede 20, base menor mede 15 e a altura mede 10 metros e metros. Se a metade desse terreno será utilizada para a construção de uma casa, então a área construída desse terreno é de... Primeira coisa, eu faço a área total do terreno, porque ele vai usar metade. Não adianta querer dividir aqui o trapézio no meio. Não. Faz a área total. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior, 20 menor 15. 20 mais 15 vezes a altura, que é 10, dividido por 2. A área é igual a 35 vezes 10, dividido por 2. 350 dividido por 2. A área do terreno é 175 metros quadrados. Certo? Então, professor, então a letra A, a resposta? Não. Olha o que ele falou ali, a metade. Então, preciso pegar aqui 175 e dividir por 2. 175 dividido por 2. 8 dá 16, sobra 1. Baixei o 5. 15. 7 dá 14, sobra 1,0. Pronto, 87,5 metros quadrados. Tem essa resposta? Letra C. Já foi o nosso segundo problema de aplicação.
Você viu aí como que é tranquilo, como que é bom ir treinando e fazendo? Então, nosso segundo problema já foi. Vamos para o terceiro problema. A área de um tabuleiro de xadrez quadrado é de 256 centímetros quadrados. Podemos afirmar que a medida do lado desse tabuleiro é... Primeira coisa, ele afirmou que o tabuleiro é quadrado. Então, quando fala quadrado, eu já sei que a área é lado ao quadrado. Já sei. Ele não deu o lado, ele deu a área. Então, eu vou fazer assim, ó. Área é igual a lado ao quadrado. 256 é igual a lado ao quadrado. Tá como potência, vem como raiz. Raiz quadrada de 256 é igual ao lado. O lado é igual a raiz quadrada de 256. Essa raiz quadrada é exatamente 16 o quê? Centímetros. Letra C é a nossa resposta. Já foi o terceiro problema. Quarto problema de aplicação. Uma pipa no formato de um losango tem diagonal maior medindo 18 centímetros e diagonal menor é 2/3 da diagonal maior. 2/3 de 18. Olha, já apareceu outro problema. Eu pensei que o problema ia ser só pensar aqui na área da minha pipa. Não, porque ele deu as diagonais, só que uma diagonal ele colocou em função da outra. Então vamos voltar aqui. Uma é 18. Quem é 18? É a maior. Então vou colocar aqui a maior 18. Falta a menor. Ele disse que a menor é 2/3. 2/3 é uma fração daquele 18. Olha uma maneira bem prática. Pega o 18, divide em 3 partes. 3 partes. 18 dividido por 3 é 6. Então, cada parte da minha fração tem 6 centímetros. Não é centímetros? Tá aqui, ó, centímetros. Eu quero 2 pedaços. Então, eu vou pegar aqui 2 pedaços. 6 mais 6, 12. Então, a minha diagonal menor tem 12 centímetros. A área é igual diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. A área é igual a 18 vezes 12, dividido por 2. A área é igual a 9 vezes 12. 90 mais 18, isso, 108 centímetros quadrados. Já foi. Mais um problema. Esse aqui legal. Não sei se vocês já tinham aprendido assim ou se vocês lembravam desse processo. Olha, para calcular a fração de um número inteiro, você divide esse número pelo denominador. Está aqui, eu fiz a divisão. E se quiser depois, multiplica pelo numerador. Já chega na resposta, beleza? Vamos para mais um exemplo. Eu quero fazer mais um. Quinta aplicação. Quinto problema de aplicação. Analise a imagem. Olha só a imagem, tá ali a imagem. Não parece aquela que nós fizemos na aula lá do jardim e um pergolado circular? Pois é. Podemos afirmar que a área branca, aí você vai ver, ó, esse do meio aqui, ele tá mais, né, borradinho, tá um gelo, uma cor diferente. A parte branca é essa parte todinha aqui. Essa parte aqui é a parte branca. Como é que eu vou fazer? Outra situação importante. Olha as alternativas. A, B, C, D e E. Todas estão em função de π. Significa que eu não preciso me preocupar com π. Então, vou fazer aqui, ó. Fazer a área do círculo que tem 2 centímetros de raio.
área é igual a πr ao quadrado. Área é igual a π vezes 2 ao quadrado. Área é igual a 4π. Desse primeiro. O segundo, agora atenção aqui no segundo. Tem raio medindo 5, não é 3, é 5. Então, o segundo tem raio medindo 5. A área é πr ao quadrado. A área é igual a π vezes 5 ao quadrado. A área é igual a 25π. Tenho a minha segunda área. A área branca vai ser 25π menos 4π. Exatamente 21π. Tem 21π ali? Tem. Letra E é a nossa resposta. Olha quantas aplicações. Olha quantos exemplos para treinar, para lembrar da equação, para ver as particularidades que podem estar acontecendo. É importante que você anote e faça esses exercícios. Ah, mas você já fez, então refaz. Primeiro você pode refazer olhando, depois você refaz sem olhar, para que você possa realmente estar convicto de que você aprendeu. Beleza? Na telinha, mais uma aplicação. Marcelo e Renato herdaram de seu pai terrenos, cada um de mesma área. Já anota essa informação. Cada um de mesma área. O terreno de Marcelo possui formato retangular, com lados medindo 18 metros e 50 metros. Marcelo. (50 metros, 18 metros). O terreno... Aí, cadê? Sabendo que o terreno de Renato é um quadrado... Opa, do Renato é um quadrado. Qual é a medida do lado desse terreno? Que terreno? Do Renato. Eita. Primeira coisa, vou descobrir a área do terreno do Marcelo. Comprimento vezes largura. 50 vezes 18. A área é igual 900 metros quadrados. Por que eu preciso descobrir a área do terreno do Marcelo se ele está perguntando sobre o terreno do Renato? Exatamente porque o problema disse que ambos têm a mesma área. Então eu volto aqui, ó, e essa daqui tem área de 900 metros quadrados. E ele quer saber o lado, então área é igual a lado ao quadrado. 900 é igual ao lado ao quadrado. Raiz de 900 é igual ao lado. Lado é igual a 30 metros. Já foi mais uma aplicação. Lado mede 30 metros. Está aqui a nossa letra E. A professora daqui eu achei mais difícil. Pois é, exige um pouco mais de atenção. Os problemas do Enem, quase todos vêm com essa pegada de ler, entender, fazer algum tipo de aplicação e depois faça a conta e vou no que ele me perguntou, vou naquilo que eu tenho que fazer, beleza? Sétimo exemplo de aplicação. No projeto da casa de Kátia, há o desenho de uma área de lazer no formato de um quadrado, com 8 metros de lado. Nessa área de lazer, haverá uma piscina circular com 4 metros de diâmetro e a área restante será utilizada para a construção de um espaço de confraternização. Nessas condições,
a área do espaço de confraternização medirá. Aí pede para usar o π igual a 3. Então vamos lá. Ó. Terreno da Kátia, que é o terreno que a Kátia mora. Nesse terreno, a Kátia separou uma área, cadê aqui no formato quadrado, com 8 metros de lado. 8 metros. 8 metros. E nessa área, Kátia colocou uma piscina com diâmetro de 4 metros. Deve ter ficado bem no meio, não é, do terreno, para poder aproveitar o restante ali. E ela quer saber qual foi essa área aproveitada. Então vamos aqui. Piscina. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Disse para usar o π igual a 3. Tá aqui, ó. Use π igual a 3. Área é igual a π r ao quadrado. Área é igual a 3 vezes 2 ao quadrado. Área é igual a 3 vezes 4. Área é igual a 12 metros quadrados. Essa é a área da piscina na casa de Kátia. Agora eu vou para a área do espaço reservado, quadrado de lado 8. Deixa eu desenhar aqui melhor. Canetinha, quadrado de lado 8. Área é igual ao lado ao quadrado. Área é igual a 8 ao quadrado. Área é igual a 64 metros quadrados. Qual é o restante? Qual a área restante? Aí eu venho aqui, ó. Opa, o 2 ficou de fora da cobertura. Risca, caneta, quadrados. É só vir aqui e fazer 64 menos 12. 52 metros quadrados. Essa é a área para confraternização. 52 metros quadrados. Pergunta: conseguiram entender as aplicações? O interessante dessas aplicações é você sempre tentar transformar em gravura aquilo que está no texto. Ah, um quadrado, coloca um quadrado. Um retângulo, coloca o retângulo. Um trapézio, coloca o trapézio. Depois, coloca a fórmula. Figura e fórmula. Figura e fórmula. Depois você resolve. Então, esse processo é um processo que demora e que precisa ser feito diariamente. Beleza? Então, para encerrar nossa aula, vamos para o nosso Brincando com os Números. Lá na telinha, diretor, Brincando com os Números. Olha a pergunta. No carro estavam um avô, 2 pais, 2 filhos e um neto. Quantas pessoas estavam no carro? De novo, no carro estavam um avô, 2 pais, 2 filhos e um neto. E a pergunta é: quantas pessoas estavam no carro? Tá com vocês. Pensem direitinho nessa resposta, mas o mais importante é: coloquem todas as equações, coloquem todos os desenhos no seu caderno. Se você não fez ainda, professor presencial, eu estou insistindo aqui em toda a aula. Desenho, equação, desenho, equação. Depois eu não quero ver aluno aí chorando porque não conseguiu resolver. Beleza? Já voltamos com a revisão e a atividade de sala.